Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cibele Deis e vamos dar início a mais um episódio do AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscrevam, curtam, compartilham. E aliás, eu tenho uma dica, hein, que eu vou estar falando daqui a pouco, porque você pode concorrer a sorteios no nosso congresso. Então, fiquem ligados. E hoje eu vou falar de um tema muito interessante e importante também. A gente vive cada vez mais. Só que muitas pessoas não estão preparadas financeiramente para custear, porque viver também custa, né? E muitos não têm poupança. Além disso, será que o nosso mercado está preparado para receber essas pessoas 50 a mais, 60 a mais? Tem emprego para todos? Para responder essas dúvidas, eu estou com uma pessoa muito especial. Morris Litvak. Olá, Morris. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É CEO e fundador da Mature, palestrante especialista no mercado de longevidade 50 a mais. Ele saiu da área de tecnologia, turismo e hotelaria e foi parar nessa área de longevidade. E também fez um trabalho voluntário muito interessante que depois vou querer saber. Mas para começar esse bate-papo, eu quero saber quem é Dona Keila e qual a influência dela na sua vida. Legal. Bom, prazer estar aqui. Dona Keila, minha avó, mãe do meu pai, foi minha grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos. Ela viveu até os 91 e foi a partir da história dela que eu comecei a me interessar por envelhecimento, longevidade, estudar o assunto, descobri que o mundo estava envelhecendo e o Brasil de forma ainda mais acelerada, e aí entrei de cabeça nesse mundo. Mas ela... Por que a história dela me inspirou tanto? Ela era uma pessoa muito ativa, sempre foi muito trabalhadora, nunca parou de trabalhar, cuidou de filhos, depois de netos, fazia voluntariado. E ela era muito apegada ao trabalho. E ela pegava ônibus e metrô todo dia, com 82 anos, para ir para o trabalho. Ela era secretária numa importadora, tradutora também. E aí um dia indo para o trabalho, ela caiu na calçada, não quebrou nada, mas bateu o rosto, então foi aquele susto, né, aquele impacto. Até então ela estava super bem, mas a partir daí resolveu parar de trabalhar e passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Então a partir do momento que ela passou a ficar em casa sem fazer nada para uma pessoa que era tão ativa, aí sim a saúde dela decaiu muito rápido. E quando ela faleceu em 2013 com 91 anos, eu comecei a refletir muito sobre essa história dela, que eu acompanhei de perto, e eu tinha feito esse trabalho voluntário que você falou, eu estava num momento de transição e os pontos foram se conectando, mas ela foi minha grande inspiração. Mas eu acho que isso que acontece com a sua avó, lamento, mas tem parabéns, né? Acho que um grande exemplo que você teve de vida, Sim. Uma pessoa com 80 e poucos anos, né? Ser tão ativa e também a empresa também, né? Que acabava empregando ela. Sim. Isso é muito bacana, mas eu acho que esse é um problema que muitos enfrentam, né? Tem muitas pessoas que param de trabalhar e ficam depressivos, gera insegurança psicológica. Esse é muito... E aí depois a falta de emprego começa a ter problemas financeiros. Como lidar com tudo isso? Como que você tem visto isso? Pois é, e justamente, né, a partir dessa história dela, que eu comecei a estudar o assunto, mas mais do que estudar e entender, eu fui conversar com pessoas mais de 50, mais de 60 anos e ver que essa questão de trabalho ou a falta de trabalho era uma dor muito comum. E aí eu vi essas pessoas ficando deprimidas, se sentindo inúteis, adoecendo, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que ela, de 50, 60 anos, que muitas vezes nem estavam aposentadas ainda, mas não conseguiam trabalhar por causa do preconceito etário, porque a idade ainda pesa muito na nossa cultura, mas no mercado de trabalho mais ainda. E aí traz toda uma questão realmente psicológica muito forte, né, da pessoa achar que ela não serve mais para nada, e aí ela realmente acha... Que é uma falácia, né? Claro. Porque muitos são muito mais ativos, a gente vai falar bastante sobre isso, mas são muito ativos comparado aos jovens que tem por aí. Super, né? Não tem, esse preconceito etário, assim como todos os outros, ele é uma coisa que não faz o menor sentido, porque é uma generalização que por trás estão os mitos, os estereótipos que a gente tem com relação à idade, que são muito fortes na nossa cultura, de que os mais velhos são desatualizados, são lentos,
não são abertos a mudanças, que é um erro a gente generalizar, achar tem jovem que é assim, tem mais velho que é assim ou que não é. Que não é. Não é a idade que define como que a pessoa é, né? Mas a gente ainda tem isso, e há 10 anos atrás era ainda mais comum, né? Então, tem toda uma questão aí cultural que as pessoas têm que se preparar, mas do outro lado a gente também tem que levar esse assunto para as empresas, até Exato. políticas públicas precisam começar a olhar para isso. Porque está tendo também uma inversão da pirâmide, né? Hoje em dia está tendo mais, Exato. com essa longevidade, está tendo mais idosos. Aliás, outro dia eu estava lendo que está tendo mais avós do que netos, né? Exatamente. Está tendo uma inversão. Então, como você disse, cada vez mais tem que ter trabalho, né? Ter iniciativas, né? Para criar oportunidades. E falando em oportunidades, eu gostaria que você me falasse da Maturi, que pensando tudo isso, você criou, né, um projeto, uma empresa, né, algo muito bacana. Fale para o pessoal. Então, a Maturi surgiu a partir daí. Então, como você falou, eu sou engenheiro, empreendedor, trabalhei com tecnologia, ainda trabalho, não tem como não trabalhar com tecnologia, mas não é mais a minha função no dia a dia. Mas eu tive uma empresa junto com meu pai que desenvolvia sistemas de reserva online de hotéis, então não tinha nada a ver com isso. Até que a gente vendeu essa empresa em 2012 e em 2011 eu tinha feito esse trabalho voluntário numa casa de repouso, que hoje em dia também não fala mais nem casa de repouso nem asilo, aí é a LPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Que eu ia lá ajudar os idosos que moravam lá a mexer no computador, entrar na internet. Só uma dúvida, até eu tenho pessoal. Qual que é a diferença? Assim, é só de nomenclatura ou o conceito é diferente? Não, é só de nomenclatura. É para ficar uma nomenclatura um pouco mais inclusiva, digamos assim, né? mais correta. Tem a instituição de longa permanência para idosos, é o que a gente antes chamava de asilo, casa de repouso. E tem o que também se chamam de CDI, que é o Centro-Dia para Idosos, que é onde os idosos vão passar o dia, mas não moram lá. E aí eu fui nesse que eu fazia trabalho voluntário aos finais de semana, e muito mais do que ajudar eles a mexer no computador, na internet, eu ouvia histórias, conversava, eles adoravam conversar, e eu ficava também ali maravilhado com as histórias de vida, né, que eu ouvia, e aquilo ficou na minha cabeça. Tenho certeza que você aprendeu muito nessa fase. Muito, e ali plantou uma sementinha, né? Isso foi em 2011. Daí, em 2012, a venda da nossa empresa, em 2013 foi quando minha avó faleceu, e eu já estava pensando o que eu ia fazer quando eu saísse da empresa, ainda ia ficar lá por mais um tempo, e me abri para as possibilidades e estava estudando o empreendedorismo social, que é o empreendedorismo no sentido de negócio mesmo, mas negócio com propósito, negócio de impacto social ou ambiental. Eu falei, pô, é isso que eu quero, mas ainda não sei exatamente o que e tal. E aí justamente os pontos foram se ligando, né, com a história da minha avó e tudo isso. Eu comecei a estudar, me interessar pelo tema de longevidade, envelhecimento. Ninguém falava quase sobre isso há 10 anos atrás, né? Mas eu percebi que tinha ali muita demanda, especialmente conversando com essas pessoas que tinham uma dor muito forte com a questão de trabalho, né, com o preconceito etário. Fui pesquisar, descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso. Eu falei, bom, aqui tem uma oportunidade de negócio, porque ninguém está olhando para isso, e de impacto social, porque já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo rápido, como está no Brasil. Então eu criei em 2015 um site que chamava Maturi Jobs, que a ideia era que fosse e era, né, no início, uma plataforma de vagas para pessoas 50 a mais. Só que eu nunca trabalhei com RH, então eu fui aprendendo, comecei isso sozinho. E no começo as empresas não queriam nem saber, não tinha o menor interesse, assim, a gente ia bater na porta das empresas, oferecia para elas divulgarem vagas gratuitamente, elas sequer respondiam. Só que, por outro lado, cresceu de forma muito rápida e orgânica o número de pessoas 50 a mais se cadastrando. Hoje já são mais de 250 mil cadastrados no Brasil inteiro. As pessoas pagam para se cadastrar? Não. Eu vou explicar também como é que funciona isso, mas sempre foi gratuito. As pessoas se cadastram, colocam currículo, vêm as vagas. Aliás, qual que é o site que a gente até coloca? Maturi.com.br. Olha, interessante. Pessoal, uma boa oportunidade. Fica a dica. E aí, em 2020, a gente mudou o nome de Maturi Jobs para Maturi, justamente porque a gente falava já há algum tempo, Maturi é muito mais do que jobs, para as pessoas perceberem que não era só vagas, porque a gente logo entendeu que a gente não ia conseguir ter um volume muito grande de vagas de emprego no formato tradicional, porque as empresas não tinham essa abertura,
Mas a gente começou a falar de outras possibilidades para essas pessoas. O que é empreender com mais de 50 anos? O que é trabalhar como autônomo, consultor, freelancer, né, por conta própria? Aí começamos a fazer cursos, encontros de networking para conectar essas pessoas entre si, uma comunidade online, workshops passando por tecnologia, Mas sabe, quando a autoconhecimento. pessoa entra, porque isso é muito interessante, acho que tenho certeza que todos que estão nos assistindo conhecem alguém que, né, está precisando aí de uma oportunidade de emprego, não só pela questão financeira, como você disse, até a saúde mental, né? Você Sim. relacionar com as outras pessoas. Mas assim, com esse link que você falou, né, é possível se cadastrar, ter acesso a cursos, tudo saber isso. dos eventos. Lá tá tudo explicando? Tá, ela se cadastra no nosso site, a gente tem a comunidade, que é a comunidade Maturi, que tem um aplicativo de celular, tem um site também, onde ela entra, se cadastra gratuitamente, ela tem acesso a uma série de conteúdos, fazemos lives semanalmente, mentoria de carreira, a gente traz especialistas em empregabilidade, empreendedorismo, tecnologia, transição de carreira, e a gente promove muito esse networking entre eles. Além disso, a gente está diariamente falando com as empresas sobre isso. Então, no começo era isso, né, muito mostrando para as pessoas as alternativas, até que com o tempo, aos poucos, as empresas também foram se abrindo mais para esse tema, se interessando. Então a gente começou desde 2018, 2019 a prestar serviço para as empresas, além de divulgação de vaga e processo seletivo, de treinamento e consultoria. Isso que eu te ia Justamente falar, sobre eu esse acho que essa assunto. questão, assim, é o consultoria, porque às vezes a empresa acha assim, puxa, não tem espaço aqui para uma pessoa dessa. Mas tem, às vezes Sim, tem áreas que a experiência dessas pessoas vai fazer muita diferença no negócio. muita. Outro dia eu estava lendo que, por exemplo, o Boticário chegou a contratar pessoas 50 a mais para colocar em alguma das lojas. E os 50 a mais, quando ia até as lojas, eles também buscavam, assim, eles buscavam Esse falar. foi um projeto com a gente que eles Olha, fizeram. Foi um pouco antes da que pandemia, legal. 2018, 2019. Justamente, contrataram pessoas 50 a mais para algumas lojas. Na época era específico da marca Quem Disse Berenice. Olha, Depois eles levaram isso para a convenção de franqueados e tudo mais, justamente pelos resultados, porque logo eles perceberam que essas pessoas, porque a média de idade das vendedoras ali era 20 anos. E aí, logicamente, que a clientela também era muito jovem, colocando atendentes 50 a mais, e aí tinha todo um treinamento não só dos gerentes de loja, mas entender ali adaptações, eventualmente colocar um banquinho, coisas básicas. Tendo essas atendentes, a cliente 50 a mais que não entrava na loja passou a entrar. acho que se sente mais confortável. Até porque ela ia direto nessa vendedora 50 a mais, né? Então isso foi um resultado que eles tiveram muito rápido. Então hoje a gente leva para as empresas uma sensibilização sobre esse assunto, explicando para elas por que é importante olhar para a diversidade etária, não só porque é uma coisa boa, mas ela vai ganhar com isso, não é só pelos outros, pela questão da diversidade, que também é importante, mas porque traz resultados. Então a gente mostra dados, cases, estudos e explica como fazer. Então a gente treina RH, treina liderança, ajuda a criar um pilar de 50 a mais ou gerações, faz pesquisa, diagnóstico. Então hoje tem todo um trabalho consultivo e de educação mesmo muito forte nas empresas. Só que mesmo assim o número de vagas ainda não é suficiente e não vai ser, porque até para o jovem está difícil hoje. Então a gente continua levando para o nosso público a importância deles se atualizarem, se abrirem para outras possibilidades, porque dentro das empresas esse é um processo longo de mudança de cultura e as pessoas não podem esperar. Então a gente tem auxiliado as pessoas e então a gente promove pequenos encontros de networking em várias cidades de forma recorrente para que essas pessoas possam fazer parcerias. E anualmente a gente faz o Maturifest, que é um festival de trabalho e empreendedorismo 50 a mais. Esse ano a gente fez a 7ª edição, foram 1.500 pessoas presencialmente. E as pessoas é gratuito, paga, como que é a inscrição? É no próprio site também? É, tudo pelo nosso site, paga um valor simbólico para participar. O evento ele é bancado por patrocinadores. Olha. Então hoje, felizmente, a gente tem marcas que também estão olhando para esse público, inclusive como, né, um público consumidor muito forte dentro da questão do mercado prateado, e estão junto com a gente apoiando esse tipo de evento. Então nesse evento, além de painéis, palestras, debates, a gente tem muitas oficinas práticas.
Então tem oficina de fazer um Instagram para negócios, como usar o WhatsApp Business, como fazer um currículo, como usar o Canvas, como começar a empreender. A gente já fez alguns workshops, palestras sobre inteligência artificial, por exemplo, oficina de ChatGPT, e sempre lotado, bombando, as pessoas interessadas, marketing digital, nem se fala, uso profissional de redes sociais, como se vender e tudo isso. E as pessoas se interessam e, como eu falei, tudo sempre pelo nosso site, cadastrar currículo, ver vaga, se inscrever para evento, assistir curso. Isso nunca foi um problema. A gente tem, né, esse mito de que tecnologia, a não ser que eu esteja falando de uma coisa muito avançada, mas não é o caso, né, de que os mais velhos não vão saber mexer, até porque o público da Matori está ali entre 50 e 60 anos, que são pessoas que estão antenadas, estão ativas, então a tecnologia nunca foi um empecilho, mas a gente sempre falou da importância das pessoas abraçarem, porque a tecnologia ela não é uma barreira, é uma aliada, ela abre portas. E é um trabalho social, né? Isso acaba sendo... Claro que você tem uma empresa com fins lucrativos também, mas é um trabalho social belíssimo, né? E acredito que talvez algumas empresas, num primeiro momento, tenham um certo preconceito, né? Mas depois que começa a ver esse projeto, empregar e ver resultados, eu acho que passa a ter um outro olhar, né? Sobre essas pessoas. Você tem alguma experiência, sem dúvida, assim? Muitas. Tem muitos cases. E é isso, no primeiro momento acham que a gente é uma ONG. A gente fala, não, nós somos uma empresa, a gente está aqui prestando serviços, mas é uma empresa, é um negócio de impacto social. Então a gente nasceu com esse drive social de acabar com o etarismo, de fazer com que as pessoas tenham mais dignidade, né, no envelhecimento, de poder trabalhar. E a gente até quer influenciar políticas públicas sobre isso, mas a gente está ali vendendo para as empresas os nossos serviços, que ainda é difícil elas quererem pagar por isso, no sentido de que esse assunto ainda não é visto de forma estratégica, como a gente já vê hoje a questão de equidade de gênero, de inclusão racial e outros pilares de diversidade. Mas está começando a crescer e, aos poucos, algumas empresas, principalmente empresas grandes, que já estão mais avançadas em diversidade e inclusão, começam a entender que a questão de diversidade etária e envelhecimento populacional vai afetar o seu negócio. Com certeza. E aí, então, a gente ajuda ela a se preparar, a levar isso para a liderança, para a RH, ter um clima um pouco mais propício de integração geracional e aí ter vagas afirmativas, né, colocar em prática isso para que ela veja os resultados. A Comgás foi um cliente nosso que fez um programa de contratação de mulheres 40+. Olha. Que foi super bacana, contratou especialistas em 10 áreas diferentes. Com o Itaú, a gente fez, dentro da Credit Card, um programa também. Contrataram 7 pessoas para trabalhar em squads diferentes, em desenvolvimento de produto, junto com os jovens. A gente tem empresas que nos contratam para fazer... Essas pessoas têm uma experiência muito vasta que não pode ser posta de lado, né? Muito. E quando eles fazem esses programas, colocam em prática, eles percebem que realmente aqueles mitos é estereótipo, não é real. Você quebra os paradigmas. Como que é experiências internacionais? Lá o mercado ele é mais aberto para esse público? Muito, né? muito eu acho mais. Que, né, eu vejo, por exemplo, é que a Disney é Disney, né? Mas lá é um case. É um case de sucesso lá, né? É verdade. É impressionante. Lá há muito tempo, desde os anos 80, pessoas que iam para a Disney voltavam para cá e falavam, nossa, eu sou atendido lá por idosos, com um sorriso no rosto, geralmente os primeiros a atender os visitantes do parque, né, por toda essa questão que a gente falou, né, de saber lidar com o público, e já é comum há muitas décadas, e aqui a gente ainda acha estranho, né? Então tem uma cultura... Mas tirando a Disney, quais outros países que estão mais evoluídos nessa parte de experiências que pode estar trazendo? Na Europa isso é muito comum, né? A gente vê lá, na verdade, falta jovem já, então o problema é outro, mas no Japão, então, nem se fala. Estados Unidos, Canadá, é muito comum, porque esses países, eles já estão passando pelo processo de envelhecimento há muito mais tempo. Então, só para você ter ideia, a França, para mudar a sua população de idosos de 10% para 20%, levou quase 140 anos esse processo. No Brasil, esse mesmo processo está acontecendo agora em 25 anos. Então, a gente não está preparado. E, além disso, esses países, eles se desenvolveram, enriqueceram antes de envelhecer. A gente não, a gente está envelhecendo e ainda é um país com todos os desafios de um país em desenvolvimento que tem muitas outras urgências para serem tratadas.
E a educação ainda não dá conta de valorizar direito as pessoas mais velhas, da longevidade ser uma coisa mais difundida. Então o preconceito, e pelo contrário, né, na nossa cultura latina, a questão estética ainda é muito forte, né, e aí o culto à juventude ainda prevalece nas campanhas, né, e isso está dentro do mercado de trabalho também, especialmente nas mulheres, né, que o preconceito etário acontece mais cedo e é mais forte por causa dessa coisa estética. Que lá fora a gente vê que já mudou bastante. Lá as pessoas não ligam tanto para a questão estética, então assumir cabelos brancos, se vestir como quer, né? E isso é uma coisa que aqui a gente ainda foge um pouco. A gente precisa começar a entender o envelhecimento como um processo comum, entender que a gente está ganhando anos de vida, isso é bom, que tem oportunidades, isso não é um problema viver mais, pelo contrário, né? É um ganho. Só que a gente ainda quer esconder a idade, quer parecer mais novo. Então começar a ter orgulho das rugas, isso é a minha história. Né? Então é todo um processo que leva, de fato, tempo para mudar e para refletir na cultura, especialmente no mundo corporativo, né? Onde ainda tem toda uma visão errada também de custo, não só de agilidade e tecnologia, mas de que os mais jovens são mais baratos, que a gente sabe que não é bem assim, né, no final das contas, por causa dessa questão toda que a gente falou, de qualidade, comprometimento. Sim. Hoje a gente sabe que vai viver muito, a gente tem a obrigação de se preparar. Eu costumo brincar, quando eu conto a história da minha avó, que ela não se preparou para esse momento de parada, porque ela não sabia que ela ia viver tanto. Ninguém contou para ela que ela ia viver tanto. Quando ela nasceu, nos anos 20 no Brasil, a expectativa de vida era menos de 40 anos. Hoje a gente sabe que vai viver muito, então a gente precisa se preparar para essa vida e para a carreira longeva. Né? Então, eu espero que algum dia a gente tenha educação sobre longevidade desde a pré-escola, porque é muito importante, desde cedo. É aquela história, quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Exato, se planejar, né? Financeiramente, pessoalmente. Então, pensar, né, aonde, como que eu vou viver, quem que vai estar à minha volta, né, conforme eu ficar mais velho, porque as crianças que estão nascendo hoje vão facilmente passar de 100 anos. Então, a gente tem que ter uma preparação, uma educação para isso, né, financeira, então a gente tem que ter condições de continuar trabalhando, para isso a gente também tem que estar bem fisicamente, mentalmente, é um conjunto. Quais as iniciativas que aqui no Brasil, se você tivesse que dar um conselho para os nossos dirigentes, qual conselho, se você fosse um conselheiro, qual conselho você daria que eles poderiam fazer diferente para contribuir com esse mercado? Eu acredito que precisa, em algum momento vai ter aqui no Brasil também algum incentivo do governo para as empresas contratarem e manterem pessoas mais velhas trabalhando. Hoje não tem nada disso, eu conheço projetos de lei lá em Brasília, mas que estão parados, não tem nem previsão de quando isso vai virar lei, mas eu acredito que aos poucos vai ter mais um olhar para isso. Não acho que tem que ser uma obrigação como cotas, porque a empresa contratar por ser obrigada, aí ela faz aquela coisa que muita gente vê com o PCD, que contrata só para cumprir cota e deixa de canto, não. Mas tem que ter uma educação para as empresas entenderem por que isso é importante e algum tipo de incentivo fiscal, por exemplo. Por outro lado, também vai precisar ter políticas públicas de requalificação das pessoas para empreender, inclusão tecnológica, né, para trabalhar por conta própria ou para buscar emprego, porque também as pessoas têm que se atualizar o tempo todo. Então, isso também vai precisar partir de políticas públicas. E eu acredito que isso tem que acontecer o quanto antes. Se eu pudesse aconselhar os governos, ia falar para eles olharem isso desde já. A gente tem no Brasil um conjunto ali de direitos que fala, que os idosos têm que ter, mas ainda é muito teórico. A gente não vê isso sendo colocado em prática. O Estatuto da Pessoa Idosa fala, inclusive, da pessoa não ser discriminada por causa da idade, para conseguir emprego e tal, mas a gente ainda não vê forma disso ser regulamentado. Eu acho que vai ter que ter e vai ter que ser logo. Muito bom, gostei demais. Aliás, eu mesmo tenho certeza que eu vou ter curso lá da parte de tecnologia, de inteligência artificial para fazer. Pessoal, e não deixe de se inscrever no nosso canal e acessem o QR Code que vocês vão estar concorrendo ao sorteio de uma inscrição presencial do nosso congresso que vai acontecer em outubro de 2025 no Expo Transamérica. Teremos sorteios mensais, então aproveite. E agradeço demais a todos e até o próximo episódio.